Deuteronômio, capítulo 9. E Moisés disse ao povo: Escutem, ó povo de Israel, hoje vocês atravessarão o rio Jordão e vão tomar posse de uma terra que pertence a povos mais numerosos e mais poderosos do que vocês. As cidades deles são enormes e elas são protegidas por muralhas que chegam até o céu. E vocês já ouviram falar dos Anaques, uma raça de gigantes fortes que moram naquela terra, pois todos dizem que ninguém pode derrotar os Anaques. Mas fiquem certos de que o Senhor, o nosso Deus, vai hoje na frente de vocês com um fogo que devora tudo. Ele irá e derrotará os povos dessa terra. E assim, conforme o Senhor, Deus, os prometeu, vocês derrotarão todos eles e os matarão depressa. Mas depois que o Senhor, nosso Deus, tiver expulsado esses povos da presença de vocês, não fiquem pensando assim: Deus nos trouxe aqui e nos deu essas terras porque somos bons. Não é por isso, mas Deus vai expulsar esses povos da presença de vocês porque eles são maus. Vocês vão tomar, sim, posse dessas terras porque são bons e honestos, mas é por causa da maldade desses povos que Deus vai os expulsar. E também porque o Senhor, o nosso Deus, quer cumprir o juramento que prometeu aos nossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Então, fiquem todos vocês bem certos que Deus lhes está dando essas terras, não porque vocês sejam bons, pelo contrário, vocês são muito teimosos. Pois nunca esqueçam que lá no deserto vocês provocaram tanto a Deus que ele ficou muito irado. E desde que saíram do Egito até chegar aqui, vocês todos têm se revoltado contra Deus. E até mesmo no Monte Sinai, vocês provocaram ele, e ele ficou tão irado que pensou em destruí-los. Eu recebi lá no monte as 2 placas de pedra, as quais estavam escritas: a aliança que ele fez com vocês. E eu fiquei ali no monte 40 dias e 40 noites. E todo aquele tempo eu não comi e nem bebi nada. Então o Senhor Deus me deu as 2 placas de pedra e ele mesmo escreveu tudo aquilo que ele disse para vocês lá no pé do monte. E foi no fim dos 40 dias que o Senhor, o nosso Deus, me deu as 2 placas de pedra da aliança. Então ele me disse: Moisés, desça daqui logo e vá até onde está o povo que você tirou do Egito, pois eles já cometeram um pecado muito grave, pois bem depressa eles já deixaram de seguir as minhas ordens e fizeram um ídolo de metal para adorar. E Deus continuou: Eu sei que esse povo todo é muito teimoso. Portanto, Moisés, não procure me impedir, pois eu vou destruí-los e assim ninguém lembrará mais que existiram. E quanto a ti, Moisés, e os seus descendentes, eu farei uma nação muito maior e muito mais poderosa do que a deles. E Moisés continuou:
Então eu desci do monte, do qual subiam chamas de fogo, e eu levava comigo as 2 placas de pedra, as placas da aliança. E quando eu cheguei perto de vocês, vi que vocês haviam pecado contra o Senhor, o nosso Deus, e que bem depressa haviam deixado de seguir as suas ordens, fazendo um bezerro de ouro para adorar. Então eu, na presença de vocês, joguei as placas de pedra no chão com muita raiva e as quebrei. E depois me ajoelhei diante de Deus, o Senhor, e fiquei ali 40 dias e 40 noites, com o rosto encostado no chão, assim como eu havia feito antes. Eu não comi e nem bebi nada durante aquele tempo. Agi assim porque vocês pecaram contra o Senhor, fazendo com que Ele os condenasse e provocaram a ira dele. Eu estava com medo da ira e do furor de Deus. Ele estava tão irado que pensou em destruí-los. E por mais uma vez Deus atendeu o meu pedido. E ele também estava muito irado com Araão e pensou em destruí-lo. Por isso também orei em favor de Araão. Então peguei o bezerro de metal que vocês fizeram, aquele objeto nojento, e o joguei no fogo, e depois o quebrei em pedaços e moí até virar pó, e o joguei no ribeirão que corria monte abaixo. Vocês provocaram de novo a ira do Senhor, o nosso Deus, em Tabeera, em Massam e em Quibrote-Ataba, e também o provocaram em Cades-Barneia, quando ele mandou que vocês tomassem posse das terras que ele lhes estava dando. Vocês não confiaram nele, mas se revoltaram contra Deus e desobedeceram às suas ordens. Desde que eu os conheci, vocês sempre foram rebeldes contra Deus, o Senhor. E assim Moisés continuou. 40 dias e 40 noites eu fiquei ajoelhado no chão, com o rosto espantado no chão, na presença do Senhor, pois ele havia dito que iria destruir todos vocês. E orei assim ao Senhor: Senhor meu Deus, eu te peço que não destrua o teu povo escolhido, que com a tua força e o teu poder tu os tirastes do Egito. Lembra-te, Senhor, dos teus servos, Abraão, Isaque e Jacó, e não dês atenção à teimosia e à maldade e ao pecado desse povo. Pois se o Senhor destruir esse seu povo, os egípcios vão dizer que tu não pudestes levá-los até a terra que tu prometestes. E vão dizer também que tu odeias este povo e os levastes para o deserto para matá-los. Mas, Senhor, eles são o teu povo, o povo escolhido, o qual tirastes do Egito com a tua força e o teu poder.